O software escolhido é um software de gerenciamento de tarefas. Como todo mundo sabe, gerenciamento de tarefas é muito complicado no trabalho. Por mais que você tente gerenciar manualmente, acaba se tornando impossível quando você tem uma demanda muito enorme, muito grande de tarefas. Quando demanda muita tarefa e o gestor acaba ficando muito ocupado apenas com tarefa, ele perde sua função de apenas gestão. E o auxílio de um software de gestão de tarefas especificamente, que traga relatórios precisos para ele, pode auxiliar muito na tomada de decisões e no controle do seu próprio funcionário, assim como da sua tarefa. Conforme as tarefas vão aumentando também, se tornando um pouquinho mais complicadas de se administrarem, acabamos às vezes parando uma tarefa importante para fazer uma tarefa básica. E em determinado momento, como somos fadados ao erro, acabamos podendo esquecer dessa tarefa importante por conta de ter parado para fazer uma outra tarefa. Uma outra questão também levantada é a questão de muitos chefes. Então o funcionário às vezes ele pode acabar ficando um pouco perdido em qual atender primeiro, em qual solicitação atender primeiro, porque ele não conhece geralmente a importância de determinada tarefa para a organização no geral. Temos outros meios de determinar tarefas e acompanhar, como e-mails e reuniões, mas fazer o acompanhamento e gerenciamento delas através disso se torna praticamente impossível. Para isso eu trouxe o software RunRunIt. Esse software ele foi desenvolvido especificamente para gerenciar tarefas individuais de funcionários ou de uma determinada equipe, delegando elas, controlando elas e mensurando resultados. O que o software ele faz? Ele cria um fluxo organizado das tarefas. A tarefa é determinada lá atrás por onde que ela vai passar e por quem ela vai passar, e ela recebe uma ordem de prioridade. Posteriormente, após a conclusão ou até durante o decorrer da tarefa, é possível você solicitar relatórios de indicadores para você verificar se ela está fugindo do que foi planejado ou se ela está atendendo, com quais custos ela está atendendo, ou até mesmo qual funcionário está segurando o andamento da determinada tarefa. Conforme isso acontece, é possível você medir a produtividade do seu funcionário ou da sua equipe. O software, ele não é um software gratuito. Ele tem um custo, mas em comparação ao custo, como vocês podem ver, acredito que o ganho com ele é muito maior. Então acaba compensando usar um software desse para você tirar do seu gerente de setor, às vezes, a função de tarefas rotineiras e deixar ele apenas pelo gerenciamento mesmo do setor. Um exemplo de aplicação que eu peguei foi de uma equipe de TI. Muitas empresas, principalmente as grandes, adotam uma grande equipe de TI e essa equipe geralmente ela trabalha com diversos projetos simultaneamente. E conforme os projetos vão aumentando, a empresa vai crescendo, a administração desses projetos acaba se tornando um pouquinho complicada. Então, o auxílio de um software desse acaba auxiliando e muito ao gerente da área. Algumas ferramentas até permitem o gerenciamento de seus projetos, mas ela auxilia de uma maneira ordenada. Inclusive, ela apresenta para todos, se for desejado, o resultado das tarefas. Uma observação importante que eu notei aqui, que eu acho que é de grande ajuda para o gestor ou para determinada equipe, para levantar o comprometimento dela com determinada atividade, é um painel. O sistema da RunRun, ele consegue expandir um painel, demonstrar numa tela para toda a equipe, uma sala, todos os seus funcionários envolvidos naquele projeto e até mesmo o que ele está fazendo naquele determinado momento, quanto tempo ele está gastando. Inclusive ele consegue mensurar a capacidade que está sendo utilizada da sua equipe como um todo. Então é um auxílio grande para toda a equipe. É possível também, conforme eu falei lá atrás, definir a ordem de prioridade.
A ordem de prioridade ela é definida no início, mas ela pode ser alterada no decorrer do projeto ou da tarefa. Então, assim, conforme eu falei, evita a situação de vários chefes. Então, o funcionário consegue saber qual que é a prioridade dele para determinada tarefa, ir lá e executar ela, e ao mesmo tempo ele estará sendo acompanhado. Assim também cria políticas de gerenciamento de atividades dentro da organização. Como eu falei, também gera indicadores de desempenho, então você consegue saber o desempenho do seu funcionário para aquela determinada tarefa ou conjunto de tarefas. Assim é possível você também trazer algumas qualificações a mais para ele e, conforme segue aqui o exemplo, é possível você gerar um sistema de premiação por medalhas para o seu funcionário e, dependendo da empresa, até adotar uma política de compensação para aquele funcionário que recebe determinadas medalhas ou determinadas premiações. O software também ele traz relatórios administrativos estratégicos, como gerenciamento de custos. Ele apresenta se o custo que foi mensurado é o que foi executado. Ele apresenta se o tempo que foi planejado é o que foi executado também. É possível você também acompanhar a sua equipe de onde você estiver, porque o software ele disponibiliza um aplicativo móvel. Então você vai estar sempre em contato com a sua equipe, independente da situação, e delegando tarefas de onde você estiver de uma maneira mais fácil. Bom, é isso. Muito obrigado.